Olá, eu estou aqui para compartilhar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida para vocês. Eu estou sumidinha por causa da minha segunda gestação. Isso mesmo, para quem não sabe, ainda o Henrique já está quase chegando. E também por alguns projetos profissionais. Mas eu espero em breve, se Deus quiser, voltar com os nossos devocionais também. Então, para começar, no ano passado, em novembro, eu descobri que estava grávida novamente. Não foi planejado, mas foi enviado por Deus e por isso é muito amado e muito bem-vindo, nosso Henrique. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram em nossas vidas. Inclusive, a gente precisou mudar de casa, porque a nossa casa não comportava e também a gente precisava, né, quitar algumas dívidas. E só que para quem tem uma vida, né, com Deus e entrega totalmente todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, até a venda de uma casa não é uma simples venda de uma casa. Então nós colocamos a nossa casa à venda no final do ano passado. Chegamos a fechar com uma pessoa, só que ela voltou atrás no negócio. Então nós ficamos aí durante meses nesse processo da venda da casa. E lá em João 15, verso 1 e 2, fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E domingo a gente ouviu essa palavra, né, de João 15, onde ele fala sobre a videira, né, que Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, né? E nós entendemos que esse processo que nós passamos foi um processo onde Deus estava nos podando para que o nosso caráter fosse tratado, né, e as nossas vontades fossem rendidas aos pés dele, né, para que a gente entregasse verdadeiramente o controle da nossa vida nas mãos de Deus, para que assim os frutos pudessem aparecer. Com tudo isso, Deus nos mostrou que mais do que o que a gente acha que a gente precisa, uma coisa só importa, que é o nosso relacionamento com Ele, que é a presença dele em nossa vida. A gente pode ficar sem qualquer coisa, menos sem a presença de Deus. E assim como ele disse a Paulo, né, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente com minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, só reforça, né, a nossa total dependência de Deus, como a gente precisa declarar essa dependência de Deus e realmente, verdadeiramente entregar o controle nas mãos do Senhor, né, porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o nosso Deus provedor, Ele jamais vai deixar a gente desamparado. Então, apesar de preocupados, ansiosos, sem saber, né, como faríamos com o passar dos dias para honrar os nossos compromissos, nós sempre entregamos e confiamos tudo nas mãos de Deus. Mais uma vez, Deus nos surpreendeu e a cada mês a gente via a sua provisão, vindo de onde a gente menos esperava e a gente até se perguntava como que as contas fechavam, porque é milagre de Deus na nossa vida mesmo. E parece fácil a gente falar simplesmente confiar em Deus, né, que Deus está no controle, mas viver isso é outra realidade. Só quem passa mesmo que sabe o quão desafiador é, né? Mas Deus em momento nenhum ele nos desamparou. E o que eu aprendi que mais me marcou é que quando Deus diz não, né? A gente ouvir o não de Deus sem ficar questionando, desanimado, preocupado, mas aprendendo a confiar no seu propósito, que tudo para ele tem uma razão, tem um propósito, que esse propósito ele é maior do que o nosso, né? A gente enxerga só uma visão limitada, mas Deus ele enxerga o todo. Mas principalmente no tempo de Deus, porque a gente quer as coisas
na nossa hora, do nosso jeito, no nosso tempo. E com Deus a gente aprende a cada vez mais que Ele tem o tempo dele de agir. Que Ele não age apenas pensando em mim, mas através de mim. Que Ele sabe a hora certa de agir, não é conforme a minha vontade, mas a vontade dele. E assim como fala lá em Marcos 5, depois você dá uma olhadinha, do 21 ao 43, Jesus ele não precisava ir à casa de Jairo para curar a sua filha. Ele poderia ali simplesmente liberar a cura sem passar por lá, né? Bastava uma palavra dele. Mas ele foi, porque no caminho uma mulher seria curada de um fluxo de sangue. Então, no nosso milagre, ele sempre está incluso o milagre de outras pessoas. Deus não vai fazer só o que for melhor para você. Mas agindo na sua vida e através da sua vida, Deus vai alcançar a vida de outras pessoas também. Para que elas possam crer, né? E ver a glória de Deus. Então, com muita alegria que eu venho testemunhar que chegou o tempo de Deus agir na nossa causa e faltando apenas 2 meses para a chegada do Henrique, a mamãe já preocupada com o enxoval dele, né? Nesse domingo agora, nós vendemos a nossa casa. E para uma família que ficou muito feliz, que vai assim... a gente ficou quase 10 anos, né, na casa que a gente morava, depois de casados. Tivemos muitos momentos, memórias boas de lá. Essa casa também foi um presente de Deus na nossa vida, então a gente queria que quem fosse ficar com ela fosse realmente ficar com ela porque gostou e que fosse ter momentos bons ali também, abençoados, assim como a nossa família. E isso a gente pôde ver para a glória de Deus, né? E agora nós vamos poder quitar aí as nossas dívidas e esperar a chegada do Henrique mais tranquilos. A gente sabe que no começo tem algumas despesas, né, com recém-nascido. Então, mas Deus ele enxerga lá na frente e ele sabe o momento certo e a hora certa de agir. Então não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Eu não imaginava que daria tudo certo. Mais uma vez eu vejo que Deus é tremendo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel a Ele. E a gente não teve que preocupar com nada. Tudo se encaixou perfeitamente conforme a vontade de Deus. E a gente vê que quando o sim de Deus chega, você não tem que fazer nada. Você só fica assistindo ali as coisas acontecerem. E Deus falando com a gente, né? O tempo todo. Que era Ele agindo na nossa vida. Então, não é por merecimento. Nós não merecemos, só Deus sabe nesse tempo tudo que passamos. Porque gerar um testemunho dói. E uma vez eu ouvi de um pastor, né? Que a gente vai precisar escolher se a gente vai ficar apenas ouvindo os testemunhos das pessoas com Deus ou se também a gente vai viver a nossa história com Deus e contar os nossos próprios testemunhos. E eu sou muito feliz e grata, dou glória a Deus porque Deus já me permitiu contar vários testemunhos. Esse é só mais um deles. E eu sei que muito mais o Senhor fará na nossa vida. Eu quero deixar com você um verso lá em Isaías 55, 9, que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, que a gente sempre possa confiar em Deus, entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, nos render a Ele de todo o coração, né? Nos quebrantar na presença dEle e aceitar a vontade dEle para a nossa vida, seja o sim
ou não do Senhor, mas que seja a vontade dele na nossa vida e não a nossa. E que a gente esteja disposto a ser verdadeiramente servos de Deus, né? E amar o nosso Senhor verdadeiramente por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Porque tendo ou não tendo o que a gente acha que precisa, com a presença de Deus a gente vence todos os dias. Sem ela é que nós não podemos ficar jamais. Então que Deus te abençoe. Eu espero que mais uma vez esse testemunho possa falar ao seu coração, edificar a sua fé. E assim como a minha família. Até a próxima.